Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte. Daqui a pouquinho, a reportagem do empate do Fluminense com a Portuguesa, né? Primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Mas eu vou começar falando de Flamengo, que encaminhou bem a vaga na final do Carioca. Teve show do Pedro. Flamengo que já está no Equador, porque amanhã tem negócio de altitude, duelo pela Libertadores contra a LDU. Esse negócio de ser garçom é bom motivo para depois inverter os papéis. Não, vai pagar o café. Vai pagar o café, porque a viagem agora é longa. Vai me servir no avião agora. Ele é o Pedro. Fez os 3 gols da vitória do Flamengo sobre Volta Redonda sábado, no jogo de ida da semifinal do Carioca, no Raulino de Oliveira. Numa parceria muito bem sucedida com o Michael, que também foi titular na partida em que Ceni poupou alguns dos principais jogadores. Primeiro, a assistência do Michael pela direita. Depois, pela esquerda. E quando o Michael deu lugar a Arrascaeta, a função garçom foi mantida pelo uruguaio neste passe lindo. E o terceiro gol saiu de peito. 3-0 Pedro, 3-0 Flamengo e boa vantagem para decidir vaga na final do Carioca. O jogo de volta é sábado no Maracanã. O Pedro só ficou devendo mesmo o café. Não deu tempo, foram apenas algumas horas entre a vitória no Carioca e a viagem para a Libertadores. A delegação, que embarcou por esse portão do Salão Nobre do Aeroporto Internacional do Galeão na tarde de ontem, viajou em voo fretado e já está em Quito para encarar a LDU e a altitude de 2.850 metros, sem 2 jogadores importantes. Gerson está com uma lesão na coxa esquerda, a primeira lesão muscular de toda a carreira dele. E Rodrigo Caio, que ainda não estreou na Libertadores, segue se recuperando de dores na coxa. Desfalque na zaga e no meio, as 2 posições em que o William Arão atua. Agora é ver se o Rogério Ceni vai preferir mantê-lo como zagueiro ou se vai preferir deslocá-lo para a posição de origem na dupla de volantes com o Diego. Quem jogar não sei, mas quem entra possa dar o seu melhor e que a gente possa voltar nessa viagem com a vitória. Nós sabemos que vai ser um jogo complicado, né, contra a LDU, lá na altitude, que a bola fica mais rápida também, tem a questão da respiração, mas eu creio que a gente está preparado, a gente está pronto para esse duelo contra a LDU. Já foram 12 contratações na temporada e a faixa continua estendida no estádio Newton Santos. Eliminado da Copa do Brasil e da disputa do título estadual, o Botafogo de 2021 está longe de agradar ao torcedor. Ontem, no primeiro jogo da semifinal da Taça Rio contra o Nova Iguaçu, o placar nem saiu do 0. O time teve mais posse de bola, mas criou muito pouco. Pedro Castro 2 vezes de longe e Matheus Nascimento tiveram as melhores chances pelo Botafogo. Por ter se classificado em melhor posição, o Nova Iguaçu joga por mais um empate no domingo que vem para avançar à final da Taça Rio. O time, por não fazer o gol, acaba ficando muito ansioso e a gente começa a atropelar um pouquinho as ações. Marcelo Chamusca está tentando dar uma cara a esse time do Botafogo, mas ainda aguarda outros reforços para posições como a lateral direita, o meio-campo e o ataque. Tudo isso, claro que dificulta muito o nosso trabalho, mas a gente está tentando fazer o melhor e junto com a diretoria, sempre procurando analisar todas as situações. Olá, boa tarde. O Vasco segue focado na estreia da Série B, que acontece no fim do mês, tanto que o goleiro Vanderlei foi o único titular em campo na derrota para o Madureira pela semifinal da Taça Rio. O volante Rômulo fez sua estreia no time, que teve a expulsão de Laranjeira pelo 2º cartão amarelo ainda no primeiro tempo. Sampaio marcou o único gol do jogo. Fim da invencibilidade de 11 jogos do Vasco na temporada. A primeira derrota do Marcelo Cabo no comando da equipe. A gente uma hora ia perder. A gente estava com 11 jogos de invencibilidade e ninguém é invicto eternamente. No próximo sábado, os times se enfrentam de novo e o Vasco precisa vencer por 1 gol de diferença para conseguir uma vaga na final da Taça Rio. Marcelo Cabo já adiantou. Vai escalar os titulares no jogo de volta. Lembrando que a Taça Rio é disputada entre os times que ficaram entre a 5ª e a 8ª posições ali da fase de classificação do Carioca, né? O podcast A Mesa, gente, de hoje, fala da rodada dos estaduais e projeta mais uma semana de Libertadores. Tá lá, ge.globo/amesa e também nas principais plataformas de áudio, beleza?
E a confusão na Inglaterra, hein? Torcedores do Manchester United invadiram lá o estádio Old Trafford para protestar contra a família que controla o clube. Marcelo Corrêa conta os detalhes pra gente. Olá, boa tarde. Os protestos mais uma vez tinham como alvo a família Glazer, empresários americanos que compraram o Manchester United em 2005. Há 2 semanas, a relação que sempre foi difícil se tornou insustentável por causa da tentativa de criação da Superliga Europeia, na qual Joel Glazer seria um dos principais dirigentes. Logo após o fracasso da Superliga, menos de 100 torcedores invadiram o centro de treinamentos do time. Ontem, o protesto envolveu milhares de pessoas. Parte do grupo foi para a frente do hotel onde o time estava concentrado para tentar impedir o ônibus do United de seguir para o estádio. Outro grupo passou a tarde toda em volta de Old Trafford, mas num determinado momento um dos portões do estádio foi aberto. Segundo a polícia de Manchester, mais de 500 torcedores invadiram o gramado, onde sinalizadores foram atirados em direção a uma equipe de TV que iria fazer a transmissão e equipamentos desse mesmo canal foram destruídos. Houve confronto com a polícia tanto no hotel quanto no entorno do estádio e 2 pessoas foram hospitalizadas. Diante desse quadro, o jogo entre Manchester United e Liverpool, o clássico entre os 2 times mais populares da Inglaterra, foi adiado. A família Glazer já pediu desculpas à torcida do Manchester United após aquele fiasco da Superliga. Mas num comunicado à imprensa, os líderes do movimento de ontem insistem que não aceitam esse pedido de desculpas e querem maior participação nas decisões tomadas no clube. Ó, já, o Ganso atrapalhou o Fluminense, mas ajudou também. Resultado, empate com a Portuguesa na semifinal do Carioca. E tem mais, hein? Os corredores brasileiros que foram prata no Mundial de Revezamentos na Polônia, o 4x400 misto, é uma prova olímpica que vai estrear nos Jogos de Tóquio.